Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com a Thaís Nascimento Dantas, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, aqui de São Paulo. Thaís, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite. Bom, e vamos falar desse assunto que está dominando aí as conversas, bem na área política. Nós tivemos a aprovação hoje pela Câmara da urgência na PL da adultização, a palavra que se está usando agora, mas na verdade são ações abusivas contra menores de idade, contra crianças, contra adolescentes. Houve a denúncia toda feita pelo Felca, que é o influenciador, ele teve o cuidado de ver como é que as redes respondiam a esse tipo de situação. Ele levou à prisão essa situação toda de um outro influencer, o Ítalo Santos, mas na verdade chamou atenção para o pouco caso que se fazia para essa situação nas redes sociais, não é? Com certeza. A partir desse documentário, Adultização, a gente tem a oportunidade de olhar para uma questão que é de extrema relevância quando a gente quer proteger a criança, quando a gente quer proteger também os adolescentes, que é enxergá-los enquanto sujeitos de direitos que precisam ter sua fase de desenvolvimento respeitada. E no contexto em que a gente vê o aumento da conectividade, o aumento das redes sociais, que obviamente traz diversas oportunidades, mas traz também riscos, a gente, enquanto sociedade, fica com um desafio, que é como trazer uma proteção jurídica para esse público, para que o ambiente digital não seja um ambiente perigoso, porque senão todas essas situações que a gente vivencia no mundo real pode ser amplificado no ambiente digital se a gente não tem a proteção adequada. E daí eu estou falando desde publicidade direcionada a esse público a casos extremamente gravosos, como a violência sexual, que é o que a gente tem testemunhado nesses últimos tempos. E o curioso é que o Congresso só se mobilizou agora, mas o projeto é de 2022, então há muito tempo se fala e uma parcela aí dos parlamentares, inclusive agora, tem uma opinião dividida, porque acredita que você colocar punições para as redes sociais e obrigá-las a fiscalizar, se trata de censura. E não é isso, é proteção às crianças e adolescentes. Claro que você tem outros crimes cometidos pela internet, tem fake news, tem uma série de coisas, mas agora se trata principalmente dessa proteção, não é? Exato, esse ponto que você trouxe é muito importante. A gente não pode confundir proteção a crianças e adolescentes com censura, principalmente porque sempre que a gente estiver falando de proteção à infância e adolescência, a gente precisa lembrar que se trata de uma responsabilidade compartilhada. O que eu quero dizer com isso? O poder público, as famílias e a sociedade como um todo precisam mobilizar esforços. E nesse contexto, a gente não pode deixar de reconhecer que tem uma disparidade de forças quando a gente olha uma mãe ou um pai que precisam lidar com esse contexto em que a criança está usando muito essa rede social e um contexto em que as empresas que estão desenvolvendo ali as tecnologias teriam a possibilidade de avançar também tecnologicamente para criar mecanismos de proteção. Isso eu estou falando tanto de ter uma plataforma que é menos aditiva, então menos viciante para crianças e adolescentes, até mesmo mecanismos rápidos para retirada de conteúdo do ar. E é uma questão também de os pais terem maior facilidade para acompanhar o que os filhos têm acesso. Isso está previsto também no PL, além de punições, então haverá responsabilidade dos responsáveis, mas muitas vezes os responsáveis não têm informação suficiente para saber o que está acontecendo, não é? E muita gente até comemora o fato de o filho saber lidar com a internet muito melhor do que a pessoa, né? Que a criança é super esperta, mas aí você não sabe onde a criança está se envolvendo, para o que ela está sendo atraída, não é? Esse ponto é super importante porque, embora a gente fale muitas vezes de que as crianças e adolescentes atualmente são nativos e nativas digitais, isso não significa que porque eles conseguem enrolar ali com dedinhos essas plataformas, eles necessariamente compreendem esse funcionamento. Por isso, um dos grandes méritos desse PL é dar mecanismos para controle parental. Se a gente quer chamar essa responsabilidade para a família, que obviamente tem um papel de protagonismo nessa situação, é necessário que haja mecanismos para que eles exerçam, de fato, esse dever de cuidado. E daí, nesse contexto, uma tecnologia que age de maneira muito rápida para tirar esse conteúdo do ar, para indicar para mães e pais como agir perante essas situações potenciais de violações, podem fazer muita diferença para que, de fato, uma criança não chegue a um cenário extremo, seja em questão de endividamento em jogos e apostas online, seja numa questão de exposição em conteúdos sensíveis ou até mesmo uma situação de violência sexual. Tem essa situação absurda, inclusive, de jogos, porque a criança, muitas vezes, ela pode ser atraída para joguinhos em que se faz aposta e como tem
informações financeiras dos pais lá, a criança vai fazendo a dívida, não é? Ela tem esse acesso, faz compras, faz apostas, então tem esse outro lado também. Exato, e é interessante porque, por exemplo, o projeto de lei traz um contexto relacionado a um acesso provável. Então, muitas vezes a gente acessa uma plataforma e, de fato, tem um limite etário ali para quando você pode se subscrever, mas isso não necessariamente se configura na prática. Tem diversos mecanismos, né, que acabam permitindo burlar esse limite etário. Um dos mecanismos previstos no projeto de lei é um fortalecimento de como comprovar a idade dessa pessoa que está acessando a plataforma ou a aplicação, porque isso vai fazer diferença se de fato essa criança não está acessando ali sem a mãe ou o pai saber e entrando num contexto ainda mais desafiador e potencialmente até violento. Agora, como é que o ECA entra nessa situação? Porque o ECA já previa uma proteção para os menores de idade, para as crianças, em função de bullying virtual, violência física, é um outro problema que você tem das redes, a criança acaba entrando em determinados grupos de conversa e acaba virando refém daquela situação. Então tem que passar fotos, a partir daquelas fotos ela é chantageada e muitas vezes tem que cometer violência física contra ela mesma. E como é que fica o ECA nessa situação toda em relação às redes sociais? O Estatuto da Criança e Adolescente ele é um ótimo diploma quando a gente pensa em proteção a essa faixa etária. Então, ele vai trazer diversas diretrizes que vão configurar como eu protejo essa criança e adolescente, garantindo o seu melhor interesse, garantindo a prioridade absoluta. No entanto, quando a gente olha para redes sociais, para plataformas digitais, é necessário esse avanço, esse detalhamento. Ainda assim, vale dizer que a gente já tem, por exemplo, previsões relacionadas a bullying e cyberbullying. Desde uma necessidade de campanhas de conscientização que devem acontecer desde a escola até mecanismos também de responsabilização. Igualmente, em relação à violência sexual, o Estatuto da Criança e Adolescente traz previsões relacionadas à criminalização dessa conduta e também em relação a, por exemplo, escuta de uma criança ou adolescente que foi vítima. Ainda assim, quando a gente fala para ambiente digital, é necessário que haja uma atualização da política e daí, nesse sentido, o fato de ter um projeto de lei que está avançando no Congresso Nacional sinaliza uma oportunidade que a gente não pode perder se de fato queremos garantir direitos de crianças e adolescentes. Agora, você acha que esse projeto vai no caminho correto? Sem dúvidas, o projeto ele iniciou a tramitação lá no Senado Federal, ele é fruto de um amplo debate e acho que isso traz um nível de segurança grande de que, de fato, não se trata de censura, pelo contrário, trata de uma construção coletiva que escutou a sociedade, inclusive também as organizações especializadas em direitos de crianças e adolescentes, e que pode, então, dar um primeiro passo para que a gente não tenha que continuar silenciando perante situações como essa, em que houve uma violação tão grave. Agora, se chega no ponto de você tirar do ar determinada plataforma, se ela não agir corretamente, ela vai receber advertência, vai receber multa, que pode ser proporcional ao faturamento do grupo no Brasil, ou então multas individualizadas por usuário cadastrado. Tem um limite, depois ela pode ter a suspensão temporária, depois a proibição do exercício de atividades. É aí que pega aquela questão da censura. Vamos ver qual que vai ser a resposta dos parlamentares, porque qualquer pessoa tem a família exposta a essa situação, não é? Sim, é muito importante a gente pensar que mecanismos de responsabilização, né, e até o impacto financeiro podem acontecer, mas eles não são automáticos. Eles vão estar dependentes de um longo processo de apuração e, além disso, a plataforma tem a oportunidade de agir com o seu dever de cuidado enquanto parte responsável dessa garantia de prioridade absoluta da infância e adolescência e evitar que se chegue a esse cenário extremo. Por isso que não tem que se falar em censura. A gente está falando de fato de uma plataforma criar mecanismos de prevenção e, no caso de violação, ela ser responsabilizada, algo que é uma lógica já da responsabilização civil ou da responsabilização criminal no direito. Na verdade, as plataformas, elas poderiam, inclusive, ajudar a localizar criminosos nesse sentido, postagens abusivas, sistemáticas e, a partir disso, fazer a denúncia. Então, tem um papel inverso. Não é a plataforma receber a denúncia e, a partir disso, retirar a postagem. Não, ela verificar o usuário que está agindo de forma irregular, que está utilizando fotos de menores. Inclusive, há códigos de pedófilos nas próprias redes sociais, em comentários, e eles não conseguem identificar ou não têm a menor preocupação com relação a isso, né?
Esse ponto que você traz é super importante. Quando a gente vê para o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem um nível gigante de potência, de como a gente pode avançar para resolver problemas sociais. E proteção de criança e adolescente é uma dessas possibilidades a ser explorada, para que não haja situações de redes de pedófilos agindo de maneira impune. Adicionalmente, eu acho que quando a gente vê essa movimentação que houve a partir, né, de uma denúncia online, nos traz muito uma esperança de que, olha, é possível sim não silenciar perante violações e é possível agir. A gente tem uma potência na tecnologia, a gente tem uma potência na comunicação e agora tem uma potência no Congresso Nacional que não pode ser desperdiçada. Porque havia uma ação, inclusive, do Ministério Público toda focada nessa questão que eu citei, por exemplo, de assédio, de bullying, né, de crimes que são mais explícitos, se é que a gente pode falar assim, mas não havia essa ação em relação ao conteúdo das postagens normais, que muitas vezes apenas dança, mas tem essa questão da adultização da criança, que acaba estimulando o compartilhamento, os comentários e aí a ação dos pedófilos, né? Sim, o fenômeno de adultização ele é complexo, porque obviamente a gente vê ele ganhando mais espaço no âmbito das redes sociais, né, das tecnologias de informação e comunicação, mas para além disso, ele está conectado com coisas estruturais da nossa sociedade. Está conectado, por exemplo, com ver crianças e adolescentes como objetos e não como sujeitos de direitos, está conectado também com uma perspectiva ainda bem objetificadora de meninas e mulheres que já muito precocemente são colocadas nesse lugar de sexualização, ou até mesmo de meninos que também começam muito precocemente a consumir pornografia e que precisam então performar esse lugar da masculinidade, e é por isso que a gente precisa agir de forma sistêmica para lidar com esse desafio, não só punindo, no caso em específico, mas avançando também para uma regulação geral e para a conscientização de crianças e adolescentes e também de pais, para que eles possam, de fato, cuidar dos seus filhos e filhas. É exatamente a responsabilidade, ver quem que está postando, muitas vezes até recebem por conta disso, como aconteceu no caso do Ítalo, que ele pagava mesadas para os pais que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo de fato, inclusive na casa dele, então é preciso tomar muito cuidado nos vários aspectos, não é só a regulamentação das redes, mas também os pais terem maior facilidade de acesso, é isso, né? Com certeza, para que essa responsabilidade seja possível de ser executada, é um desafio grande cuidar de criança e adolescente. Isso precisa ser apoiado. E muitas vezes os pais até deixam porque acham bonitinho, né? Tá dançando, tá se exibindo. Os próprios pais podem colocar vídeos e fotos que acabam atraindo esse tipo de criminosos, né? Exato, e por isso que é tão importante ficar atento, né? Um desses fenômenos é descrito como sharing, que é basicamente você compartilhar imagens ou vídeos da sua criança ou adolescente. E muitas vezes se faz isso sem consciência do risco que está atrelado. Então é importante, de fato, focar em perfis fechados, ter um compartilhamento muito limitado, porque uma vez postado você pode perder o controle de como esse material é utilizado. É isso, eu agradeço muito a presença da Thaís Nascimento Dantas, que é presidente da Comissão de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo. Thaís, obrigado, uma boa noite. Eu quem agradeço, boa noite.